Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade em estar aqui hoje presente, podendo ministrar a palavra. E eu quero agradecer ao presbítero Leandro por essa oportunidade, ao presbítero Rafael também, e a vida de cada um de vocês que estão aqui hoje para poder adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de ler o texto, eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que pudéssemos fazer uma breve oração. Senhor Jesus e Pai Celestial, aqui estamos nós perante a sua presença. E Espírito Santo, eu não preciso pedir para o Senhor vir, pois eu sei que o Senhor já se faz presente aqui. O que eu te peço é que o Senhor venha manifestar mais da sua presença em nossos corações. Que o Senhor venha aquecer o nosso ser, para que haja vida espiritual em nós. Venha destapar os nossos ouvidos, para que a palavra de Deus venha a ser ouvida. Que o meu eu diminua e o Senhor venha aparecer. Que o Senhor venha exaltar e engrandecer o teu santo, glorioso e poderoso nome, para a honra e glória do Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo por gentileza na carta aos Efésios, capítulo 6, o versículo 10. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 10. Quantos acharam, digam amém. Assim diz o texto. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pode tomar seu assento por gentileza. Com toda certeza, todos nós que estamos aqui presentes, já ouvimos falar de um grande homem da Bíblia chamado Paulo. Paulo, que de perseguidor da igreja se tornou perseguido e foi chamado como apóstolo de Deus. Este mesmo Paulo que nós conhecemos, ele pregou durante 2 anos na cidade de Éfeso, impactando multidões e alcançando muitas vidas pelo poder do Espírito Santo. Mas agora, este mesmo Paulo está preso em Roma. E em sua prisão em Roma, Paulo, ele escreve cartas às igrejas. Em sua prisão, Paulo escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemão. E sobre esta carta aos Efésios que nós acabamos de ler, um homem chamado João Crisóstomo, pai da igreja primitiva e doutor da igreja, certa vez escreveu sobre esta carta, dizendo que esta carta, ela contém pensamentos e doutrinas importantes, assuntos os quais o apóstolo não revela em outras cartas, aqui ele as manifesta. É claro que toda a escritura divinamente inspirada por Deus é importante, mas eu preciso concordar com João Crisóstomo, pois na carta aos Efésios nós temos um ensino claro sobre a doutrina da salvação e como ela acontece. No Novo Testamento, nós podemos dizer que há 2 temas fundamentais. O primeiro, como somos salvos por Deus. O segundo, como aqueles que foram salvos devem viver.
A carta aos Efésios, ela trata desses dois temas. E quando ela trata desses dois temas, nós podemos dividir esta carta em dois. Do capítulo 1 até o 3, a carta vai abordar o primeiro tema, de como o homem é salvo. E a segunda parte, do capítulo 4 até o 6, a carta vai abordar como aqueles que foram salvos e redimidos por Cristo devem viver neste mundo. Não diferente de nossos dias, mas naquela época, talvez alguém pudesse se perguntar: como o homem pode ser salvo? A resposta está bem clara em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, que diz: vós sois salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fica evidente e bastante claro que ninguém é salvo por ser bonzinho. O homem não é salvo por suas obras, mas o homem é salvo por meio da fé e pela graça que há na pessoa de Jesus Cristo. Somente em Jesus há a salvação. Somente em Jesus o homem pode ser salvo e justificado. Nós somos chamados justos, mas essa justiça não vem de nós. Nós só somos justos porque fomos justificados em Cristo. E a obra do Calvário, onde Cristo morreu e se entregou na cruz, imputou em nós aquilo que nós chamamos de a justificação. E do capítulo 1 até o 3, Paulo também vai tratar de um outro assunto que ele afirma ser um mistério. Mistério este que não foi revelado nos séculos passados. Mistério esse que esteve oculto nos tempos antigos. Qual é esse mistério? Efésios 5:32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aqui está o tema principal da carta aos Efésios: Cristo e sua igreja. E você pode perguntar: por que a igreja de Cristo é considerada um mistério? Porque a igreja de Deus, ela é o corpo de Jesus Cristo. O mistério tem um propósito. Esse mistério que Paulo revela, ele diz o propósito dele em Efésios 1:10, que é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, em Cristo há a união de toda a criatura. Em Cristo há não a separação, mas sim a união de todos os homens. É por isso que no capítulo 2, versículo 14 de Efésios, Paulo vai descrever que Jesus, ele derrubou a parede da separação que havia entre nós. Que parede da separação é essa que Paulo está se referindo? Na época de Jesus, no templo em Jerusalém, havia um muro que separava judeus de não judeus. Para os gentios, havia ali uma placa informando que aquele que passasse o muro para o outro lado, ele seria responsabilizado pela sua própria morte. Esse muro, ele simbolizava a separação espiritual de judeus e não judeus. Mas quando Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ele quebrou esse muro, ele derrubou esse muro, e por meio de seu próprio corpo, ele uniu todos aqueles que por meio da fé creem no Filho de Deus. De modo que em Jesus já não há mais judeu nem grego, em Jesus já não há mais branco e negro, mas em Jesus todos somos um. Ele derrubou a parede da separação e de ambos os povos fez um. Em Cristo não há separação, mas há união. E essa união que é o seu corpo é chamada de Igreja de Deus. Todos nós que cremos em Cristo somos Igreja de Deus. Nós que fazemos parte desse corpo somos
individualmente, os membros de Jesus. E agora, Paulo, do capítulo 4 até o 6, ele vai nos mostrar o que a unidade em Cristo deve impactar e mudar a nossa vida. Pois é impossível que alguém que tenha se convertido ao Evangelho, que tenha se unido a Cristo, permaneça da mesma forma. Se nós estamos em Cristo, somos igreja de Deus, devemos nos portar como filhos de Deus. Do capítulo 4 até o 6 de Efésios, Paulo ele vai exortar a igreja a viver uma vida digna de quem foi chamado por Deus, a viver em santidade, a viver no amor do Senhor Jesus. E por último, Efésios 6:10, Paulo vai descrever uma guerra espiritual. E é por isso que, para esta guerra, Paulo ele vai afirmar Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está tratando aqui de uma guerra espiritual. E o crente que faz parte do corpo de Jesus, ele deve se lembrar que ele está inserido num cenário de guerra espiritual. Eu sei que hoje são muitos e não poucos os que estão pregando e ensinando um evangelho de facilidade. Um evangelho onde tudo são flores e não há batalha alguma. Mas diferente do que essas pessoas pregam e ensinam, as escrituras nos mostram que uma vez que nós estamos em Cristo e fomos salvos nele, nós também somos chamados a uma guerra. Nós também somos chamados a uma batalha espiritual. Todo crente em Cristo, ele está num cenário de conflito. E que conflito é esse? É um conflito entre o cristão e o mundo. O mundo não é um berço de ninar, mas o mundo para o cristão, ele é uma arena na qual ele deve batalhar se quiser permanecer de pé. E para que o cristão ele venha permanecer de pé neste mundo, Paulo vai dizer que ele precisa ser forte, ou melhor dizendo, ser fortalecido. Porém, o texto está nos mostrando que essa força não vem de nós. Paulo não diz, seja forte simplesmente. A expressão de Paulo é, fortalecei-vos no Senhor. Aqui o texto está indicando qual é a origem da nossa força. De onde vem a força do crente? A nossa força vem de Deus. A nossa dependência, ela está em Deus. O crente, ele deve buscar força no Senhor para poder permanecer firme. Força tal, essa que Paulo escreveu em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E quando Paulo escreveu isso, Paulo não estava falando de conquista de bens materiais, mas Paulo estava falando sobre aprender a se adaptar a toda e qualquer situação. Ele diz no versículo 13 que ele sabia o que era passar fome, o que era ter fartura. Ele sabia, assim como nós, o que é estar abatido. Mas Paulo entendeu que ele poderia passar por toda e qualquer situação, porque o Senhor o fortalecia. Deus era a força dele. E a Bíblia está nos mostrando e nos ensinando que Deus deve ser a nossa fonte de poder. Deus deve ser a nossa fonte inesgotável, onde nós buscamos força. A gente precisa reconhecer o quê? Que somos fracos. Precisamos reconhecer que sozinhos nesta guerra nós não podemos permanecer de pé. Para buscar força em Deus, o homem precisa entender que ele é falho, que ele é miserável. O homem precisa reconhecer suas fraquezas, pois aquele que busca força em Deus, ele entende que ele é fraco. Só quem é fraco, ora. Só quem é fraco, jejua. Só quem é fraco, busca aprender mais da palavra de Deus. Porque ele entende
que ele depende totalmente e exclusivamente de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos convida e diz claramente para que a gente não venha confiar em nossas próprias forças, nem em nossa própria sabedoria, mas nós precisamos colocar toda a nossa dependência em Deus. Se existe uma coisa que resume a vida cristã, a frase é a dependência em Deus. Talvez alguém se pergunte em seu coração agora, mas como eu irei me fortalecer no Senhor? A resposta é clara, é através de uma vida de oração, é através de uma vida meditando na palavra de Deus, é buscando mais do Senhor Jesus. É assim que nós nos fortalecemos em Deus. Me desculpa dizer isso daqui, mas você não será fortalecido simplesmente com mensagens e palavras que vão apenas te emocionar. Porque o que muda a nossa vida são palavras que vêm de Deus, que não apenas emocionam, mas também transformam. Porque precisamos ser conscientizados por esta palavra. Todos nós, quando estamos no culto, queremos pular e cantar. Isso é bom, eu sei. O Evangelho, ele nos emociona, é verdade, mas ele não é só emoção. Nós também precisamos valorizar a doutrina da palavra, estar conscientes daquilo que Deus nos ordena e nos ensina por meio dela. Perceba que do capítulo 1 até o 3, primeiro Paulo, ele vai falar de uma forma que para nós pode parecer um tanto teológica, doutrinária demais ou muito teórica. Porque primeiro, antes dele enviar a igreja para a batalha, ele precisa ensinar como a igreja deve se portar. Ele precisa dizer como nós que somos crentes precisamos conhecer mais da revelação de Cristo para depois poder colocá-la em prática. Preciso correr por causa do tempo. E depois de falar que o crente ele deve estar fortalecido em Deus, buscar forças no Senhor, ter sua total dependência em Deus, para poder permanecer nesta guerra, Paulo agora, ele vai nos apresentar que o nosso Deus, ele tem um arsenal. E nesse arsenal, Paulo menciona que há, para todo crente, a armadura de Deus. Quando Paulo menciona isso, Paulo tem em mente a figura de um soldado. Só que essa armadura, por mais que seja comparada a de um soldado, ela é uma armadura espiritual. São 6 os elementos que compõem essa armadura. São 6 itens: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cada uma dessas coisas simbolizam algo para nós. E é interessante que o termo aqui, no capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus. A palavra de toda a armadura, no texto grego, é panóplia. E ela traz o sentido de um soldado fortemente armado, de uma armadura completa e inteira. Escute bem, é comum as pessoas perguntarem: o que é mais importante, a oração ou a palavra? Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta ilógica e ilusória, porque seria o mesmo que eu perguntar: qual das 2 asas do avião é mais importante para que ele possa realizar o voo? Obviamente você diria: ele precisa das 2. Assim também é na vida cristã. Nós precisamos tomar, não parcialmente, não uma parte da armadura de Deus, mas nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Nós precisamos tomar por completo a vida cristã e abraçar ela para viver plenamente na dependência do Senhor Jesus. Tem gente que ora meia hora, 4 horas, mas não consegue ler 1 minuto da palavra. E tem pessoas que eles sabem dos pais da igreja, sabem calvinismo, arminianismo, sabem de doutrinas sublimes, mas eles não conseguem orar. A verdade é que nós não podemos viver
com uma parte incompleta. Porque enquanto a armadura do soldado está incompleta, isso significa que existem regiões que estão desprotegidas e expostas. Há brechas para o ataque do inimigo. Nós precisamos, não de uma parte dela, mas de toda a armadura de Deus, para poder resistir às astutas ciladas do diabo. Aqui está a resposta para a pergunta: e por que nós precisamos da armadura de Deus? Para poder resistir ao diabo. Nós não ignoramos Satanás e seus ardis. Aqui, em outras partes da Bíblia, é mencionado que Satanás ele é astuto. E eu quero listar aqui 3 inimigos que o crente enfrenta. Primeiro, a sua própria carne com seus desejos pecaminosos. Segundo, o mundo, porque o mundo já está no maligno. 1 João 5,19. Ou seja, o mundo está corrompido pelo mal e procura corromper aqueles que estão no bem. E por último, terceiro, o inimigo do crente é Satanás. Aquele que Pedro escreve, 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós não vamos afirmar que tudo é diabo, mas também não podemos cair e dizer que nada vem dele. Porque Satanás, ele coloca emboscadas em nosso caminho. Ele tem suas artimanhas e suas ciladas. E nessa batalha, todo crente enfrenta. Nós podemos ver isso ao longo do nosso dia a dia, por meio da cultura que nós vivemos, por meio da televisão, das redes sociais. Todos os dias nós somos bombardeados com tentações de Satanás para nos desviar da verdade, para nos induzir ao pecado. Se a gente abre a nossa rede social, nós somos então estimulados a pecar. Mas o crente que possui a armadura de Deus, ele está apto, preparado para poder resistir ao mal. E nessa noite, eu quero dizer a você: tome toda a armadura de Deus, se revista de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa permanecer firme no Senhor, para que você não seja mais uma vítima no campo de batalha, mas que você, apesar dos vendavais e das ondas que vêm contra ti, esteja agarrado aos pés de Jesus. Porque aquele que tem a armadura de Deus, é como se as ondas viessem contra ele, mas os ventos também, mas ele não é derrubado, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. Edifique a sua vida em Jesus. Já estou caminhando para a conclusão, por causa do horário. E no versículo 13, Paulo, antes de dizer algo para a gente, primeiro ele vai informar que a nossa guerra, ela é espiritual. No versículo 12, perdão. A guerra que nós lutamos, Paulo diz, não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades e os principados. Ou seja, é uma guerra contra os demônios, contra espíritos imundos. De vez em quando, os nossos olhos começam a enxergar as pessoas, os homens, como nossos inimigos. Nós começamos a ficar com raiva daqueles que são ímpios, blasfemam de Deus e são contrários à verdade de Deus. Mas, à luz das Escrituras, nós precisamos entender que a carne e sangue, os homens, não são nossos inimigos, e sim os espíritos que atuam neles. Porque nós, filhos de Deus, fomos chamados não para matar os homens, mas para, por meio do Evangelho de Cristo, trazer libertação e salvação. Nós, que somos chamados filhos de Deus, fomos convocados, comissionados para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos da armadura de Deus. Precisamos ter em nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é poderosa para destruir fortalezas de Satanás.
Se a guerra é espiritual, isso significa que as nossas armas também devem ser espirituais. Não negligencie isso, pois se te faltar uma parte dessa armadura, você corre risco. Mas tome toda a armadura de Deus, somente para resistir a Satanás? Não. No versículo 13, Paulo diz novamente: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Essa palavra resistir aqui em grego é antístemes. E ela dá o sentido de opor-se, de fazer resistência, de estar face a face com o adversário. É depois que o crente ele toma a armadura de Deus, que ele vai se opor às mentiras de Satanás. O que isso significa? Que a igreja não deve estar calada. Você não deve ficar em silêncio, mas você deve resistir à oposição de Satanás. Você deve pregar o evangelho aonde quer que você esteja, pois essa responsabilidade é confiada a você. No seu local de trabalho, na sua escola, não espere Deus usar outra pessoa, mas entenda que Deus quer usar você. O Espírito Santo de Deus capacitou você para que você seja um soldado de Jesus aonde quer que você vá. Se lembre, você está no campo de batalha. Mas a nossa resistência não é somente aos demônios, nós também precisamos resistir ao dia mau. Mas eu pergunto a vocês, como nós vamos resistir se nós não oramos? Como nós vamos resistir se não meditamos na palavra? Como nós iremos resistir sem Cristo nosso protetor? É ilusório pensar que estamos capacitados se não vivemos uma vida com Deus. Nós precisamos da armadura de Deus para resistir no dia mau. E acredite, o dia mau ele vem para todos nós. Em algum momento de nossa vida, nós já vivemos ou iremos vivenciar um dia de tal grande aflição, onde o nosso coração será arrebatado por sentimentos melancólicos. Mas nesse dia, você entenderá que a armadura de Deus te dará forças para que você venha suportar. Porque aquele que se fortalece em Deus, ele não fica sem poder. Eu nunca vi um homem de oração sem poder. Eu nunca vi um homem que tem comunhão com o Espírito Santo sem forças. Ele até pode viver momentos de angústia. Ele até pode viver momentos onde parece que tudo vai desmoronar e ele vai cair, mas num determinado momento as mãos de Deus estarão ali presentes para o sustentar, e ele irá suportar todas as coisas. E assim como Paulo, ele irá dizer, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, pois é Deus quem me fortalece. Nós precisamos resistir ao mal. E para terminar, eu quero dizer apenas mais duas coisas. Perceba que no versículo 11, Paulo ele diz: revestivos. Como assim? Revestivos de toda a armadura de Deus. Versículo 13: tomai toda a armadura de Deus. O que é que o texto está nos mostrando? Que a armadura está disponível, porém a responsabilidade de vestir ela é nossa. Deus nos concede a armadura, mas é responsabilidade nossa orar. Deus nos concede graça, mas é responsabilidade nossa meditar na palavra. Deus nos concede forças para caminhar, mas somos nós quem colocamos os nossos pés em ação para poder ir na direção a qual o Espírito Santo de Deus apontou para nós. Eu digo pela graça de Deus nesta noite: chega de ser um preguiçoso espiritual, chega de viver parado, revista-se da armadura de Deus e esteja preparado para a batalha.
batalha. Chega de chorar pelos cantos, mas tome a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação e vá para a frente da fileira combater ao mal com a força e a graça do Senhor Jesus Cristo. Revista-se de toda a armadura de Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Posso pedir para a igreja ficar de pé? Eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Em Romanos, capítulo 13, versículo 14, Paulo também escreveu: revesti-vos do Senhor Jesus. O que é se revestir da armadura de Deus e se revestir do Senhor Jesus? É colocar em prática todos os itens dessa armadura. É viver uma vida em santidade. É viver não um momento de oração, não 5 minutos de oração, mas é viver uma vida em oração com Deus. E eu quero orar aqui nessa noite. E eu quero chamar também aqui na frente você que quer ser fortalecido pelo Senhor Jesus. Você que quer receber mais força, eu te chamo até aqui na frente. E segundo o grupo de pessoas que eu quero chamar aqui também, é você que não está revestido de Cristo, mas está longe e afastado dele. Esta noite é a oportunidade, a qual não eu, mas o Espírito Santo de Deus te concede, para que você possa estar plenamente no Senhor Jesus. Existe mais alguém? Eu sei que é difícil para a gente vir aqui, até aqui na frente, porque a gente fica com vergonha, mas isso é algo entre você e Deus, e o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar então nesse momento, porque eu sei que o Senhor Jesus tem graça para conceder para nós nesta noite. Pode me ajudar a orar por ele? Feche os seus olhos, por gentileza. Amém. Senhor Jesus e Pai Celestial, aleluia. Aqui está a sua igreja e cada uma dessas pessoas que aqui estão presentes. E eu, Senhor Jesus, junto com a ajuda destes homens de Deus, quero orar, intercedendo por estas vidas e por estas almas, para que a presença celestial de Deus seja sobre eles, para que o Espírito Santo de Deus venha derramar da sua presença e da sua graça, fortalecendo eles no Espírito Santo de Deus, que eles sejam revestidos do teu poder, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que eles venham estar trajados, se portando com toda a armadura do Senhor, para que eles possam resistir, para que eles possam prevalecer e combater contra o mal. Libera graça, Senhor Jesus, concede força em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, toma o coração desta mulher, derrama a graça da sua presença, derrama do seu poder celestial, uma força tal, sobrenatural, que vem do céu, para que ela venha vencer todas as aflições e dificuldades a qual ela enfrenta, em nome de Jesus, Senhor. Pai Celestial, que o Espírito Santo de Deus venha derramar da sua presença, que o Senhor Jesus venha revestir com o teu poder, com a sua graça, que o bálsamo do Senhor Jesus esteja aqui para consolar e confortar este coração, em nome de Jesus, Senhor. Toca agora no coração deste homem, Pai Celestial. Toma a vida dele, Senhor Jesus. Que o Senhor traga consolo, graça e conforto, para que ele possa permanecer na sua presença. Pois eu sei que é o Senhor quem nos dá força para caminhar.
Ó Pai Celestial, dá força aos pés dessas pessoas para que elas possam continuar caminhando no Evangelho da paz, continuar caminhando no Evangelho do Senhor Jesus. Ó Deus Celestial, eu entrego cada vida e cada coração, que o Senhor venha neste exato momento repreender todo espírito maligno, cada demônio e principado que age e opera contra a vida dessas pessoas, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. Fortaleça os teus filhos, Pai, fortaleça cada um dos que aqui estão, que eles saiam desta noite crendo com a certeza de que o Espírito Santo de Deus revestiu eles com poder, com graça e com força. Assim eu oro, meu Pai Celestial, entregando todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém e glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Creia nessa noite que isso que aconteceu não é obra de homem, mas é a obra do Espírito Santo de Deus. Deus manifesta e revela a sua graça quando Ele quer e onde Ele quiser. Isso que aconteceu aqui não é um avivamento de faísca, mas é um fogo do Espírito Santo de Deus para transformar a nossa vida, para que a gente venha a ser revestido de poder, revestido da presença do Senhor Jesus, para poder prevalecer e permanecer. Antes de entregar o microfone, existe alguém que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador aqui nesta noite? Há alguém aqui em nosso meio? Se não, amém, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade e peço desculpa pelo horário. Amém. Amém. Porque